Bom, na aula passada, a gente conseguiu pegar a senha aqui para o usuário 24. Eu vou me conectar aqui nele. Consegui me conectar nele. Beleza. Nesse nível aqui, a gente já começa a precisar saber um pouco de programação. Então, por exemplo, aqui no desafio, o que está dizendo? Está falando que tem um serviço que está rodando na porta 30.002 e a gente vai ter que enviar a senha do usuário 25. Não, mentira, a gente vai ter que enviar a senha do usuário 24 com um PIN numérico de 4 dígitos. Ou seja, a gente vai ter que passar a senha e um dígito de 4, um número de 4 dígitos. Quando a gente acertar o PIN, tem um PIN correto, ele vai retornar para a gente o número, a senha do usuário 25. Por que eu falo que a gente vai precisar saber um pouco de programação? Claro, você pode muito bem fazer igual a gente já estava fazendo antes, né? Como, por exemplo, me conectando aqui ao host, igual a gente já fez isso muitas vezes, utilizando o Netcat, Netcat-V, na porta 30.001, certo? 30.002. Ele já dá uma mensagem aqui. Você pode muito bem passar a senha e ficar testando o PIN. 1, 2, 3, 4. PIN errado. 1, 2, 3, 4. PIN errado. Você pode muito bem ficar testando todos os números possíveis até você acertar aqui uma hora. Só que isso é um trabalho que seria muito árduo, né? Você fazer isso manualmente seria inviável. Você ficaria horas e horas, porque são muitas possibilidades. E ainda corre o risco do dígito ser um dos últimos. Então, porra, você vai ficar aqui muito tempo. Por isso que ter o conhecimento de programação já começa a ser um pouco necessário aqui. Só que, claro, aqui eu não vou ensinar você a programar, mas eu vou fazer o código aqui da forma mais simples possível, da forma mais didática, que eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir pelo menos entender o conceito do que a gente está fazendo. Porque a ideia aqui é essa, você entender o que a gente está fazendo, né? Como que a gente está resolvendo isso aqui, a forma que a gente está conseguindo lograr isso. Então, beleza. A gente já tem o desafio, conectar nesse host e enviar a senha junto com o PIN numérico. A gente já sabe os PINs numéricos, é um PIN de 4 dígitos. Numéricos, então, só pode ser 0000 até 9999. Dá o que? Umas 10 mil combinações, né? Então, beleza. Vamos fazer um script em Python para a gente conseguir resolver esse desafio. Primeiramente, eu vou lá na pasta temp e vou criar aqui uma pasta para a gente conseguir trabalhar. mkdir teste 26. cd teste 26. Beleza, estou aqui na minha pasta. Vou criar aqui o meu script, né? Nano teste, na verdade eu vou chamar de ataque.py. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é gerar o nosso PIN, né? Ou seja, como que a gente vai gerar esse PIN? A gente já sabe que é um PIN numérico de 4 dígitos, mas como que a gente vai gerar isso? Eu poderia baixar um arquivo de texto, se eu jogar no Google, com certeza eu vou achar word lists completa já, com todas as combinações possíveis de 4 dígitos numéricos, só que com Python a gente consegue gerar isso também de uma forma muito simples, que é utilizando a função range. Então, por exemplo, se eu faço um for PIN em range, eu vou fazer aqui do 10.000, do 1000, quer dizer, até o 9.999. O que esse código aqui eu estou fazendo? Esse range aqui, eu simplesmente estou gerando uma quantidade de números, né? Então, eu pedi para ele gerar um número que começasse do 1000 e fosse até o 9.999. E eu estou jogando isso dentro de um for, ou seja, isso aqui tudo vai ficar em um looping. Então, primeiro, o valor de PIN vai ser igual a 1000. Então, por exemplo, ele vai printar aqui 1000. Depois ele vai repetir esse código, vai voltar aqui 1001, vai repetir esse código 1002 até chegar no 9.999. Então, vamos ver isso aqui funcionando na prática. Vou rodar o meu script. Eu escrevi alguma coisa errada, hein? Ah, eu escrevi ping aqui. Como eu defini a variável aqui com pin, eu tenho que digitar pin, né? Não adianta eu pôr a variável errada. Agora vai funcionar. Repara que ele printou agora pra mim, ele exibiu todas as combinações. Faltou uma aqui, né? Mas ele printou aqui pra mim todas as combinações. Cadê? Lá em cima até mostrou também, que eu já estava fazendo antes.
Aqui, ó, já gerou para mim todas as combinações. Estamos meio caminho andado, certo? Agora, o que, que a gente tem que Agora, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o script para se conectar no serviço e começar a enviar essas informações. Fazer um script que se comunica, né, via TCP é bem simples em Python. Eu vou comentar essa linha aqui só para mostrar o script de comunicação, certo? Eu vou abrir um outro terminal. Deixa eu pegar inclusive a senha aqui que eu não lembro. Nossa senhora. Eu vou achar essa senha. Aqui é a senha. É o 24. O que eu vou fazer aqui? Eu vou subir um servidor com o netcat só para a gente conseguir se comunicar com ele. Então, netcat-l vp e vou especificar a porta 12345. Estou ouvindo na porta 12345, beleza, vamos fazer o código se comunicar. Eu vou ter que importar uma biblioteca chamada socket, né? O que é uma biblioteca? Uma biblioteca é basicamente um conjunto de funções. Então, lá dentro eu tenho diversas funções já prontas que eu posso utilizar. Então, por exemplo, eu já tenho a função pronta para utilizar o tipo de comunicação TCP e já enviar dados para aquele servidor tudo pronto, sem eu ter que desenvolver tudo aquilo do zero, né? Então, é basicamente isso que é uma biblioteca. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é iniciar o meu socket. Eu vou chamar aqui de socket.socket. Extremamente simples. Iniciei o meu socket aqui, não tem nada de complexo. Agora eu vou conectar com o meu servidor. Socket.connect. Eu vou passar isso dentro aqui de parênteses e vou passar o meu servidor. Eu vou me conectar no localhost, na porta 12345. Calma, achei só 1234. Tá, 12345, beleza. Na porta 12345. Assim que eu me conectar, eu vou dar um s.send, eu vou enviar para aquele servidor, e aí? Na verdade eu vou enviar só e aí, pra vocês entenderem uma coisa. Então beleza, vamos ver se o nosso código está funcionando. Ele vai se conectar aqui no nosso localhost, na porta tal, e vai enviar, e aí? Vamos ver se vai funcionar. Python 3, né? Eu já entendi. É porque o que acontece? No Python 3, a gente tem que codificar isso aqui para bytes de forma manualmente. Eu sei que explicando assim pode parecer um pouco confuso, mas é só a gente fazer isso aqui, ó, ponto encode. Pronto, sem segredo. Conexão recusada. Vamos ver por que a conexão foi recusada? A conexão aqui, alguém deve ter se conectado aqui comigo. Deixa eu abrir aqui uma outra porta. Vou abrir a 222. Não é possível, né? Nano, ataque. Eu vou trocar aqui essa porta. 1, 2, 2, 2. Vamos ver se agora vai funcionar? Rodei o código. Ele não printou nada. Vamos dar uma olhada lá no servidor? Ele se conectou com a gente, enviou o nosso IAI e fechou a conexão. Por que ele fechou a conexão? Porque eu não fiz mais nada, né? Eu não escrevi mais nada aqui no código. Ele se conectou e fechou a conexão. Repara que aqui, olha, ele não teve quebra de linha, né? Na mesma linha aqui, quando fechou a conexão, ficou aqui o meu prompt. Então é sempre interessante a gente enviar um /n no final, né? Que é uma quebra de linha. O /n é o equivalente ao enter. Então é sempre interessante a gente pôr aqui o /n. Claro que isso vai depender de como é que o seu servidor foi desenvolvido, mas é sempre interessante. Deixa eu abrir o servidor de novo, né? Tem que abrir. Vou rodar de novo. Pronto, conectou. Agora ele enviou o IAI e deu o /n. Beleza, só que até agora aqui ele fechou a conexão, né? Eu não quero que ele feche a conexão. Eu quero que ele espera para eu enviar uma resposta para ele. E também é muito simples eu fazer isso. Eu simplesmente vou fazer o seguinte, ó, print, que é para exibir a resposta, certo? s.receive, ou seja, do que eu vou receber. E aqui eu defino o tamanho da mensagem que eu vou esperar. Como assim? Por exemplo, se eu defino aqui 2 bytes, tudo que eu enviar, eu só vou receber os 2 primeiros bytes. Ou seja, se quando eu enviar aqui um e aí, como ele só vai receber os primeiros 2 bytes, ele só vai receber
IA, quer dizer, IA. Então é sempre... Então um valor padrão aqui que a gente coloca é 1024, que é um número razoável, um número bacana, você pode aumentar dependendo da sua necessidade. Aqui pra gente 1024 vai estar tranquilo. Então vamos ver o código funcionando. Eu vou subir o servidor. Vou rodar aqui. Na verdade, deixa eu dar Deixa eu pegar esse terminal aqui. Prontinho. Aqui está o meu servidor. Deixa isso aqui um pouquinho. Beleza. Eu não estou na frente, então não. Beleza. Aqui está o nosso servidor. Agora eu vou me conectar com ele. Bora lá. Conectou. Ele enviou e aí. Só que agora ele não fechou a conexão. Ele está esperando eu enviar alguma coisa de volta. Eu vou falar e aí. Beleza? E ó, e ele printou o e aí, beleza. Claro, o e aí, beleza aqui está codificado em byte. A gente pode printar isso aqui em strings. Ponto decode. Olha que simples. Vamos lá. Eu vou testar de novo. Enfim, vou rodar o meu... Quer dizer, vou subir o servidor. Vou rodar o meu código. Fala comigo. Pronto. Extremamente simples, não tem nenhum segredo. O código, acredito que tenha ficado muito claro aqui, né? A forma como ele funciona. Agora a gente vai fazer ele ser útil de verdade, né? Vamos resolver esse desafio. Então, eu vou deixar esse socket aqui. Vou descomentar a minha linha. E eu vou fazer o seguinte. Ao invés de enviar um IAI para o servidor, eu vou enviar o quê? s.send. Eu vou enviar a minha senha. Deixa eu pegar a senha. Nossa, vou ter que subir lá em cima de novo. Na verdade, não. Eu tenho a senha dele aqui, ó. 24. Pronto. Eu vou ter que enviar a senha junto com o PIN, né? Eu vou ter que enviar a senha junto com o PIN, só que separado por espaço. Eu vou dar aqui um str. Isso aqui é porque o PIN é um número e eu não posso unir esses dois aqui. Tipo assim, eu não posso unir um texto com um número, né? Porque se eu coloco um mais aqui com texto com número, ele vai achar que eu estou tentando somar. E não tem como eu somar, por exemplo, A mais 3. Né? Não tem como eu fazer isso. Então eu converto o PIN para texto. Então agora o programa vai parar de entender o PIN ali como um número e sim como um texto. Então pronto. Isso aqui já deve ser suficiente. E agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou printar a resposta, né? s.receive, mesma coisa aqui. Vamos ver o que ele vai responder pra gente. Eu vou, inclusive, apagar esses dois trechos primeiro aqui. Ah, lembra que eu falei do barra N no final? Pois é, eu até esqueci dele. Mas, barra N. Então, vamos testar o nosso código. Claro, aqui já não é nessa porta, né? A gente vai ter que pôr a porta agora do desafio. 31.002. Beleza, a gente vai se conectar agora no localhost e vamos enviar para ele a string com o número. Eu vou printar também o que eu estou enviando. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Senha vai ser igual a isso daqui, ó. Senha vai ser igual a isso daqui. E tudo que eu vou enviar aqui vai ser a senha. Por que eu vou fazer isso? Porque aqui embaixo agora eu posso fazer o seguinte. Eu posso printar também a minha senha. Então eu vou ver a senha que eu estou enviando, para eu saber se eu estou enviando a senha correta, para saber em qual etapa que eu estou do processo, porque é bem longo. E vou ver a resposta do servidor. Vamos lá. Ó, olha só que interessante. Ele já está enviando aqui um PIN errado, ele envia aqui de novo, PIN errado, de novo, PIN errado, e vai ficar aqui rodando. Rodando, 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 rodando. E olha que interessante, a resposta dele é sempre a mesma, não é? Quando está errada. Olha só a resposta dele. Errado, por favor, envie a senha correta. Então, o que eu vou fazer? Quando ele achar a senha, eu vou fazer o seguinte, ó, presta atenção. Eu vou salvar aqui a minha saída. Esse receive aqui, ao invés de simplesmente printar, eu vou salvar isso aqui numa variável chamada resposta. É o que o servidor me enviou. Aí eu vou fazer o seguinte, se a palavra wrong existir em resposta, ou seja, se tiver wrong em algum lugar dessa resposta, ele simplesmente vai printar para mim a senha que ele está testando.
eu quero printar a senha que ele está testando. E quando não tiver, eu quero que ele printa para mim achou print e vou printar aqui a senha. E eu vou finalizar o código, porque quando eu achar a senha eu não preciso continuar. Então acho que aqui o código ficou de uma forma extremamente simples para a gente entender. Então vamos ver se o código vai funcionar. Tá, aqui ele deu erro, mas eu vou explicar por quê. Porque eu falei o seguinte, eu lembrei disso aqui agora. Presta atenção nisso daqui, ó. Quando eu me conecto pela primeira vez, ele me dá essa resposta aqui, ó. E nessa resposta aqui, não tem wrong em lugar nenhum. Então, quando ele recebe essa resposta, ele está achando que a senha está certa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar todo esse texto e vou falar o seguinte. Ou então, se esse texto aqui tiver em senha não, né? Em resposta, ou seja, se tiver o wrong ou esse texto aqui, é porque a senha está errada, né? Só ver se está certo. Tá certo, vamos ver se agora vai funcionar. Ele vai ficar testando. Muita gente, uma coisa que eu vou falar aqui enquanto ele roda, muita gente gosta de remover aqui essa saída, né? Tipo assim, para eles, eu só quero que o meu programa mostre uma mensagem quando ele achar a senha. Beleza, eu entendo isso, né? Porque fica muito poluído aqui a tela, você começa a ver um monte de informação. Só que, particularmente, eu gosto de ter o máximo de informação possível. E se eu não sei, por exemplo, o que o meu código está fazendo, vamos supor que aqui eu aperto Enter e ele só vai mostrar quando der certo. Imagina só, nesse momento todo, ele não ia estar mostrando nada para mim. Eu não ia saber se o meu código travou, eu não ia saber em qual senha ali que meu código está testando, eu não ia saber quanto tempo que falta para ele gerar todas as listas. Então, tipo assim, eu gosto, pelo menos, de mostrar a saída, né? No caso, você pode ocultar também. E eu vou deixar ele aqui rodando. E uma coisa que eu não vou fazer é porque é o seguinte, eu achei muito desnecessário o PIN tá lá na frente. Eu anotei aqui o PIN para eu não ter que repetir tudo isso, porque é bem demorado. Então esse daqui é o PIN, ó. Esse daqui é o PIN. Só que para mostrar o programa funcionando, eu vou pôr ele para rodar aqui pelo menos, né? Só que eu não vou testar todos esses pins, porque você pode ver que tem um tempo de resposta, tem um tempo de demora, ele não testa isso muito rápido. E eu aqui rodando esse programa, na primeira vez que eu fiz, eu fiquei mais de meia hora só para rodar isso aqui até chegar, porque o PIN tá lá no final. Claro, quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser que o PIN tenha sido trocado, né? Não sei, vai depender de como que foi que fizeram. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou testar do PIN 9600, deixa eu só colocar o PIN aqui. (9.690). Na verdade, eu esqueci de colocar o PIN. Até o 9999. Então eu vou pôr o código aqui para rodar, porque, cara, desnecessário o PIN tá em um número tão longe assim, poderia ter colocado o PIN em um número um pouco mais perto. Mas para exemplificar aqui o código para vocês, vamos ficar um vídeo de 3 horas, vamos rodar isso daqui e ver se o código está funcionando mesmo. Então eu vou deixar o código aqui para vocês, rodando, vamos ver se ele vai conseguir achar a senha. Ó, conseguiu achar aqui a senha. Só que uma coisa que eu esqueci de fazer é porque é o seguinte, o código ele vai retornar para a gente, ele tem que falar para a gente, né? Então eu tenho que printar também a resposta. Por quê? Porque o código vai responder a senha para a gente. Então, beleza. Agora sim, vamos lá. Tá aqui a nossa senha para o Bandit 25, certo? Se a sua senha não tiver aqui, provavelmente o PIN foi trocado. E eu vou te falar uma coisa, mesmo sendo muito chato você ficar aqui, nossa, meia hora, 1 hora, só para quebrar essa senha, é bem gratificante você estar aqui olhando os números, tá testando, pá, a senha foi encontrada. Né? Isso é bem gratificante. Bom, agora que a gente conseguiu resolver esse desafio, conseguir a senha do usuário 25, espero que tenha ficado claro. Então é isso aí.